Porque também teve uma outra declaração, gente. O Romário fez uma lista de entrevistas aí na seleção brasileira e o Rodrigo, né, ele disse que o Brasil tem sim que jogar pro Neymar. O Rodrigo falou isso. Que o Brasil, se a Argentina jogou pro Messi na Copa do Mundo de 2022, por que o Brasil não pode jogar em função do Neymar na Copa do Mundo de 2026? Ou seja, mostra que o Neymar ainda tem muita moral, né? Nessa seleção. Que o Neymar ainda é o cara para essa garotada. A gente vai voltando aí pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado. O Rodrigo disse com todas as palavras que o Neymar ainda pode ser o cara dessa seleção. Tá aqui, ó. O título da Argentina foi um aprendizado. Todo mundo ali jogava pelo Messi. A gente sabe da qualidade do Neymar. Então a gente vai com muito orgulho e honra correr por ele, pois sabe que ele vai ajudar a gente. Vamos lá, é uma situação diferente. O Messi estava em forma, o Messi estava no momento que ele decidia ainda, e o Neymar está fisicamente comprometido. Mas isso mostra que o próprio Dorival já falou para essa seleção que o Neymar vai para a Copa e que o jogo vai ser em torno dele. E outra, tá certo, o Rodrigo, para mim tá errado. Para mim a seleção não tem que jogar em torno do Neymar hoje, pelo atual momento do Neymar. Mas parece que esse é o pensamento dos jogadores e até do treinador, Flávio. O Neymar é ídolo dessa molecada toda e se ele estiver bem, ele tem que jogar, claro que tem que jogar. A dúvida que fica é se ele vai estar bem. Você colocou no começo do seu questionamento o fato do Messi estar bem. Dentro, claro, não é mais o mesmo Messi dos seus maiores anos, mas ele está bem, ele estava inteiro, estava conseguindo jogar futebol. Se o Neymar chegar nesse estágio, claro que ele vai jogar, ele é um diferente. Mas a dúvida que fica é se ele vai conseguir, né? Porque, infelizmente, essa série de contusões do Neymar, ela é muito complexa. E não dá para a gente saber se, em algum momento, ele terá a condição de sim, fazer alguns jogos, na sequência de jogos, para que se possa criar uma seleção em função dele. Se não, se ele tiver mais ou menos, vai ser aquela história que o Bruno falava ontem no Canelado. Entra de vez em quando, entra quando der e será aproveitado da melhor maneira possível. Eu acho que são coisas diferentes, sim. O Messi estava inteiro e o Neymar não está. Mas o conceito em si, jogar em função do jogador extra-série, eu acho que é dentro da normalidade em qualquer grande seleção da história. Mas tem um outro lado também. A gente estava falando agora, Bruno, Piperno, da personalidade do Rafinha. Se tiver, a gente vai para dentro, porrada. Isso mostra um pouco de falta de personalidade do Rodrigo. O jogador que está no Real Madrid, o jogador que joga com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, dizer, vamos jogar em torno do Neymar, porque a fase dos três hoje é melhor que a do Neymar, gente. A fase do Rodrigo é melhor que a do Neymar, a do Rafinha, a do Vinícius Júnior. Não, na minha opinião, não seria para um jogador chegar e falar temos que jogar pelo Neymar, vamos correr pelo Neymar. Ele pode falar, o Neymar ainda é importantíssimo, é um ídolo pra gente, é o cara do futebol brasileiro e contamos com ele na Copa. Mas falar que vão jogar ali em torno do Neymar, que do jeito que a Argentina fez com o Messi, vão fazer com o Neymar, eu acho que isso passa um pouco de falta de personalidade. Os caras estão jogando no Real Madrid, estão ganhando tudo nos últimos anos. Ele tinha que chamar a situação para ser o cara. Vinícius Júnior tem que chamar a situação para ser o cara e dizer, estamos preparados para jogar com ou sem o Neymar, mas o Neymar ainda é o grande craque da nossa seleção. Ou eu estou errado? Eu me incomodo de ver jogador de seleção brasileira hoje, com o momento que o Neymar vive, dizendo que vai jogar ali em torno do Neymar. Tem dois lados aí. Eu entendo por que você se incomoda com isso. De o cara chamar para ele, sim. Isso é um ponto. É um ponto importante, né? De chamar para ele. Eles falam isso porque eles adoram o Neymar. Né? O Neymar é o ídolo deles. É igual o Messi na Argentina, igual o Rames Rodrigues na Colômbia. Aí cada um com o seu nível, com a sua proporção. Mas o Luiz Dias, ele se dispõe a correr pelo Rames na Colômbia. E o Luiz Dias é um cara que está bem melhor que o Rames Rodrigues, é um jogador do Liverpool, um jogador que está em forma. O Luiz Dias, sem a bola, ele volta do lado esquerdo ali para o Rames não precisar fazer. O Luiz Dias, ele se dispõe a isso.
Então, acho que tem esses dois. Os caras podem assumir mais e acho até que falta isso em alguns momentos. O Rodrigo, o Vinícius, o Rafinha, todos eles já tiveram um ou outro momento que chamaram, mas eles têm que fazer isso com mais frequência. Mas se o Neymar estiver lá, e o Neymar estiver em campo, eles não vão se incomodar de se sacrificar um pouco mais por eles. Eu acho que isso é bem sincero da parte deles. Eu acho que eles não falam da boca para fora. Se o Dorival pedir, ou o técnico que estiver lá, olha, o Neymar ele não tem condição hoje de recompor, por exemplo, sem a bola. Eu vou precisar que você entregue um pouco mais. O cara vai fazer com o maior prazer. Assim, o cara vai topar fazer. Acho que qualquer um deles. Eles veem o Neymar como ídolo, até porque o Neymar é mais velho, e aí não é nenhum menosprezo a eles. Eles são ótimos, os três. Mas na parte técnica, assim, de qualidade, acho que nenhum deles chega nem perto, e eles sabem disso. O problema é a parte física, e na parte física eles estão dispostos a se sacrificar mais para o cara poder jogar. Neymar, dificilmente, assim, ele vai ter uma sequência grande de jogos, isso é muito difícil de acontecer. Ele vai jogar de vez em quando, até na Copa, eu falei ontem, não sei se ele teria condição de jogar todas. E o Piperno até fez uma boa observação, né, ele falou de fazer como o Roger Milá fazia mais velho, eu quero você aqui, mas assim, não vai dar para jogar todas. Se eu te meter vários jogos seguidos, você pode se machucar antes do final da Copa. Se eu te colocar um jogo 4 dias depois outro, 4 dias depois outro, a chance de machucar é grande pelo histórico e você pode apresentar todo o histórico para ele. Mas eu acho que quando eles falam isso, eles são bem sinceros mesmo. Acho que eles veem o Neymar, ele se dispõe a se sacrificar pelo cara. Eu acho que se o Brasil ganha uma Copa com o Neymar ali, eu acho que eles, sinceramente, eles ficariam felizes, porque todo mundo quer ser campeão do mundo, mas eu acho que eles teriam muito prazer de ajudar o Neymar a ganhar uma Copa. Acho que eles se sentiriam, até uma coisa a mais, eles se sentiriam, acho que é uma geração que vê meio como uma injustiça o cara não ter vencido ainda. Eles se dispõem a ajudar o cara a vencer essa Copa do Mundo. É a mesma cabeça que a gente tinha no começo. Eu acho que tem uma visão do Neymar que, eu acho que em relação aos jogadores, ele é quase uma unanimidade. Assim, como jogador e até como pessoa mesmo, né? Os caras gostam dele. Todo jogador que eu tive a oportunidade de falar e de ouvir, aí no caso em entrevistas, acho que entre jogadores a avaliação dele é meio 95-5. 95 a favor, gostam do cara, e os 5 não gostam. O cara nunca vai ser uma unanimidade. Tem um ou outro que não gosta dele, que teve algum problema com ele, isso é normal. Entre o povo, eu acho que ele tem maioria também. Acho que é meio que pelo menos 60-40 a favor dele. Entre a imprensa é quase 90-10 contra. Então tem essa coisa, né? Entre os jogadores, a visão que eles têm é muito diferente que a visão que a imprensa tem, a maioria, e que uma boa parte do povo tem também. Piperno. Olha, eu acho que quando eu falei do projeto Roger Milá, que muitos dos mais novos, obviamente, não conheceram esse grande jogador de Camarões. Ele chegou na Copa de 90, já com 36, 37 anos. No oficial, né? Ainda no tinha... câmbio paralelo a gente não sabe. Ainda tem isso que o Flávio falou, que realmente é verdade. E ele jogava na época, ele tinha parado de jogar, ele estava num time lá das Ilhas Reunião. Estava lá jogando, como ex-jogador, batendo bola em pelada e tal. O presidente da República na época, enfim, o ditador que está aí por estar até hoje, chegou lá pro técnico, que era um soviético, e falou: convoca o Milá. Não, mas, enfim, o cara é ex-jogador, convoca o Milá porque ele é o cara. E isso não é brincadeira, folclore não. O treinador foi lá e convocou o Roger Milá, que entrou em forma aí para jogar um pouquinho. Então, o Milá chegou na seleção de Camarões com o seguinte acordo: olha, Milá, mandaram aqui te convidar. Enfim, você, obviamente, você não vai poder jogar o tempo todo. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai entrar no decorrer dos jogos. Ele era, de longe, o mais talentoso do time. O que aconteceu na primeira fase? Camarões, por exemplo, tinha um jogo duro lá contra a Romênia. Ganhou de 2-1. 2 gols do Roger Milá. Pegou depois nas oitavas a Colômbia. 2-1, inclusive, ele faz o gol que o Higuita vai brincar na frente dele, ele toma a bola e gol. Classifica Camarões.
E contra a Inglaterra, ele entrou, ele mudou o jogo. Camarões chegou a virar para 2-1 e depois perdeu por 3-2. Mas era um cara usado de forma inteligente, porque ele não dá mais conta de jogar os 90 minutos. Acabou em 94 também. E fez gol. E acabou, ainda fez o gol. O mais eu não sei se alguém superou, gol. mas era isso. Ele era o mais velho a ter feito um gol em Copa. Não sei se alguém superou depois. Eu também não lembro se depois disso, porque já tinha 41. A Copa que o Salenco depois fez 5 gols. E foi artilheiro no jogo só. Artilheiro no jogo só. Mas aí, então, eu acho que o Neymar, uma das possibilidades que eu vejo é o Neymar ter uma boa conversa com a comissão técnica e se dispor a esse papel que pode ser decisivo. Tem que mexer com a vaidade do cara também. Falar, Neymar, é o seguinte, esse é o jeito que você pode contribuir para a gente ganhar uma Copa do Mundo. E o Neymar jogando meia hora, treinando bem e tal, em forma para jogar meia hora, eventualmente meia hora e mais uma prorrogação, é óbvio que ele tem que ele pode ter muito a contribuir. Agora, o Brasil também tem que ter outros jogadores assumindo responsabilidades, como o Vinícius Júnior. Ora, se o Vinícius outro dia foi eleito o melhor do mundo, como é que ele vai chegar na seleção para se contentar com o papel de coadjuvante? Então ele também vai ter que assumir esse tipo de responsabilidade. E com relação ao Rodrigo, acho que é mais do que compreensível, porque além de ter o Neymar como ídolo, o Rodrigo também é um menino da vila, tem aquela coisa sentimental, né? Todo garoto que nasce no Santos, ele nasce querendo ser o Neymar um dia. É isso. Uma pergunta, né, que fica no ar sobre essa situação do Rodrigo. Isso mostra que essa seleção ainda quer jogar pressão de principal jogador no Neymar? E outra, né, o Piperno falou pouco sobre esse assunto ainda. O Neymar, na sua opinião, Piperno, ainda pode ser o principal jogador da seleção brasileira? Ou longe disso? É só o maior ídolo e aquele cara que no lampejo pode decidir uma partida? Ele pode ser um cara decisivo para meia hora, dependendo da condição física dele. Mas eu acho que, até por conta das condições físicas e tal, o Neymar nunca mais vai ser o jogador que a gente idolatrou, que a gente admirou e tal. Aquele Neymar acabou. Aquele Neymar é uma figura nostálgica e tal, né? Aquele Neymar não existe mais. A gente tem que encarar essa realidade. E nem é porque ele quer, ele não pede para... Veja, o Neymar sofreu 40 lesões na carreira. Outro dia eu estava olhando aqui o Transfermarkt, fez uma lista sobre todas e quantos jogos ele perdeu. Jogador nenhum do mundo se contunde porque quer. Aconteceu isso com ele. Só que agora, obviamente, ele não vai conseguir ser o jogador fenomenal que ele foi em algum momento. Agora, não serve mais? Longe disso. Eu acho que caso ele seja utilizado com moderação daqui até a Copa do Mundo, eu acho que a gente pode ter um Neymar para momentos especiais durante uma Copa. Eu até entendo que você fale que o Neymar pode ser decisivo e tal, mas então melhor jogador ele não é mais, né? O Neymar agora, ele tem que ser um coadjuvante da seleção brasileira em campo. Eu acho que ele vai ser um jogador complementar, sim. O papel dele vai ser outro. Não dá para fazer aqui, como o Dorival imaginou outro dia, e aí eu acho que foi uma derrapada imensa, imaginar que vai montar uma seleção em torno do Neymar, em torno de um jogador que talvez não consiga fazer 90 minutos de um jogo no Campeonato Brasileiro. Como é que ele imagina que isso possa ser possível na seleção brasileira? Então, se o Neymar puder chegar à Copa e disputar algum jogo inteiro, lindo, ótimo, melhor. Agora, não dá para o técnico da seleção brasileira realisticamente trabalhar com essa possibilidade, com essa hipótese, porque isso não acontece mais desde 2022. Bruno, mas o técnico da seleção brasileira falou, né? Que vai jogar em torno do Neymar. A gente até ficou preocupado ontem aqui, o Mauro César Pereira criticou tanto. O Dorival disse que ia ter que recalcular tudo, porque tinha planejado tudo para jogar em torno do Neymar. Eu acho que o Dorival não tem peso para não fazer jogo em torno do Neymar, Bruno. É difícil hoje você fazer um jogo em torno do Neymar, porque ele é um jogador que tem problemas na parte física, né? Ele é um jogador que na parte física ele hoje não tem como entregar um desempenho
constante. Então não tem como você fazer tudo em torno dele, porque você não sabe quando vai contar com ele. É difícil saber. O Dorival esperava ter o Neymar nesses jogos agora. Não pôde ter, ele não conseguiu, ele se machucou. Então, não tem como você pensar num time em torno dele, porque ele pode, na hora, não estar à disposição, infelizmente. Então, acho que o Brasil tem que ter um time forte e ele tem que ser um extra, um cara a mais, e não necessariamente titular. Pode, em alguns jogos, ser titular, claro, mas eu não abriria a mão da qualidade dele, do talento, da liderança que ele tem uma liderança nesse grupo, não abriria a mão dele numa Copa do Mundo, mas não dá para esperar que ele vá jogar sempre, vai jogar todas e vai jogar com frequência, porque faz tempo que ele não joga assim. Então acho que o Brasil tem que ter um time coletivo, independente dele, e ele ser um extra. Pô, se eu puder ter o Neymar nesse jogo, ótimo, eu vou usar. Mesmo que não seja desde o início. A gente tem que ser bem isso e falar isso com ele. Assim, ter uma conversa bem franca, bem aberta e respeitosa. Se você tiver legal, beleza, vamos juntos. Se você não tiver, eu quero ter você do mesmo jeito, mas usando de uma maneira segura para o time e para ele, que não adianta levar o cara e o cara machucar. Ainda mais numa competição de tiro curto. Se o Neymar tem uma lesão muscular no início da Copa, pode não jogar o resto da Copa. Então, ter uma conversa bem franca com ele, mostrar para ele que ele é importante, que você quer contar com ele, mas entender como hoje dá para utilizá-lo. Não dá para utilizar o Neymar hoje como utilizou o Neymar em 2014, que já tem 12 anos, não é outro jogador. Ele está mais velho e está com operação no tornozelo, operação no joelho, não dá para contar com ele da maneira como você contava antes. Bom, Brasil e Argentina, né? Argentina e Brasil. Amanhã a gente vai ter o cara a cara, lógico, com o Mauro César Pereira, né? Pra gente fazer aquele cara a cara. O Flávio falou que deve ser um cara a cara disputado. Eu acho que na frente o Brasil ganha todos, tá? Eu não vejo jogador na Argentina para ser melhor que Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, na minha opinião. Eu não vejo. Matheus Cunha, sim. Matheus Cunha, sim. Se botar o Julián Álvares com o Matheus Cunha, vai ganhar o Julián Álvares. Agora, vai ter esse jogo, a gente, claro, vai ter o Canelada aqui, depois da partida, tem tudo no Bate Pronto amanhã.